Olá, bem-vindos ao canal Segredos de Eva, capítulo diário. Este canal foi criado com a intenção de fazer a leitura do livro de fato. Então, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like para não perder as notificações que será sempre postado um capítulo todos os dias. Quando criança, tive a sorte de viver cercada de pessoas de muitos dos velhos países da Europa e do México. Muitos dos membros da minha família, vizinhos e amigos eram norte-americanos de primeira geração ou haviam chegado recentemente da Hungria, Alemanha, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, Polônia, Tchecoslováquia, Sérvio-Croácia, Rússia, Lituânia e Boêmia, assim como de Jalisco e Michoacán, Juarez e de muitas das aldeias fronteiriças entre o México, o Texas e o Arizona. Eles chegavam para trabalhar nos campos, na colheita, nas usinas siderúrgicas e nas escavações de ruínas, nas cervejarias e em serviços domésticos. A maioria não tinha instrução em termos acadêmicos, mas era de extrema sabedoria, sendo portadora de uma tradição valiosa e quase exclusivamente oral. Muitas das pessoas da família e da vizinhança ao meu redor haviam sobrevivido a campos de trabalhos forçados, a campos de refugiados, a campos de deportação e de concentração, onde os contadores de histórias, entre eles havia vivido uma versão pesadelo das histórias de Sherazade. As terras das famílias de muitos deles haviam sido confiscadas. Muitos haviam vivido em prisões para imigrantes, muitos haviam repatriados contra sua vontade, haviam sido repatriados. Com esses rústicos contadores de história, aprendi pela primeira vez os contos a que as pessoas recorrem quando a vida pode se tornar morte e a morte pode se tornar vida a qualquer instante. Com eles também aprendi que os contos de fadas dos livros haviam de algum modo sido modelados para que grande parte do seu vigor se perdesse. Mais tarde, na década de 1960, quando migrei para o oeste na direção das Montanhas Rochosas, vivi entre desconhecidos carinhosos judeus, irlandeses, gregos, italianos, afro-americanos, alsacianos que se tornaram amigos e espíritos irmãos. Tive a bênção de conhecer algumas das raras e antigas comunidades de latinos no sudoeste dos Estados Unidos da América, como por exemplo Trampas e Truchas, Novo México. Tive a felicidade de passar algum tempo com americanos nativos, desde o povo Inuti, no norte, passando pelos Pueblos e pelos povos das grandes planícies no oeste, até os Nahuatl, Lacandon, Tehuatepecan, Huichol, Seri, Mayanquiche, Mayancaquitiquel, Mosquito, Cuna, Nazca, Chichuaca e Rivarro, na América Central e do Sul. Troquei histórias em mesas de cozinha e debaixo de parreiras, em galinheiros e currais de ordenha enquanto preparava tortilhas. Segui o rastro de animais selvagens e bordava o milionésimo ponto de cruz. Tive a sorte de compartilhar do último prato de chile, de cantar gospel junto com as mulheres para ressuscitar os mortos, de dormir com as estrelas em casa sem telhado. Sentei-me perto do fogo para me aquecer, para jantar ou para as duas possibilidades. Em Little Italy, Polish Town, Hill Country, Los Barrios e em outras comunidades étnicas por todo o meio oeste e o extremo oeste urbano. E ultimamente troquei histórias sobre spirits, maus espíritos, com contadores de histórias nas Bahamas. Minha maior sorte foi a de que, onde quer que eu fosse, as crianças, as senhoras, os homens em pleno vigor, os velhos e velhas, artistas da alma, saíam dos bosques, das florestas, dos pratos e das dunas para me regalar com seus sons rouquenhos, e eu também a eles. Há muitos modos de abordar as histórias. O estudioso profissional do folclore,
o analista freudiano, junguiano ou de outra corrente, o etnólogo, o antropólogo, o teólogo, o arqueólogo, cada um tem um método diferente, tanto na compilação das histórias quanto na aplicação a elas atribuída. Sob o aspecto intelectual, o método de desenvolvimento do meu trabalho com as histórias seguiu minha formação em psicologia analítica e arquetípica. Durante mais de 5 anos, durante minha formação psicanalítica, estudei a amplificação dos leitmotiv, a simbologia dos arquétipos, a mitologia universal, a iconologia antiga e popular, e a etnologia, as religiões do planeta e a interpretação dos contos de fadas. Em termos viscerais, porém, abordo as histórias como contadora de histórias. Guardiã das velhas histórias, venho de uma longa linhagem de cantadoras. Messé Mondoc, velhas húngaras que contam suas histórias sentadas em cadeiras de madeira, com suas carteiras de plástico no colo, as pernas abertas, as saias tocando no chão. Enquentistas, velhas latinas que ficam paradas em pé, com os seus seios fartos, ancas largas, gritando histórias no estilo rancheira. Os dois clãs contam histórias na voz natural das mulheres que vivenciaram famílias e filhos, pão e ossos. Para elas, uma história é um medicamento que fortifica e recupera o indivíduo e a comunidade. As modernas cantadoras de histórias descendem de uma comunidade imensa e antiguíssima, composta de santos, trovadores, bardos, griotes, cantadoras, chantrês, menestréis, vagabundos, megeras e loucos. Uma vez sonhei que estava contando histórias e sentia alguém dando tapinhas no meu pé para me incentivar. Olhei para baixo e vi que estava em pé nos ombros de uma velha que segurava meus tornozelos e sorria para mim. Não, disse-lhe eu, venha subir nos meus ombros, já que a senhora é velha e eu sou nova. Nada disso, insistiu ela, é assim que deve ser. Percebi que ela também estava em pé nos ombros de uma mulher ainda mais velha do que ela, que estava nos ombros de uma mulher usando manto, que estava nos ombros de outra criatura que estava nos ombros. Acreditei no que disse a velha do sonho a respeito de como as coisas devem ser. A energia para contar histórias vem daquelas que já se foram. Contar ou ouvir histórias deriva sua energia de uma altíssima coluna de seres humanos interligados através do tempo e do espaço. Sofisticadamente trajados, com farrapos, mantos ou com a nudez da sua época, e repletos a ponto de transbordarem de vida ainda sendo vívida. Se existe uma única fonte das histórias em um espírito das histórias, ela está nessa longa corrente de seres humanos. As histórias são muito mais antigas do que a arte e a psicologia, e serão sempre as mais velhas nessa comparação. Não importa quanto tempo passe, um dos estilos mais antigos de relato que muito me intriga é o estado de transe apaixonado, no qual a cantadora, abre aspas, pressente a plateia, fecha aspas, seja ela composta de um indivíduo ou de muitos, e entra no universo entre os universos, na qual uma história é, entre aspas, atraída para a contadora em transe e transmitida através dela. É a contadora de histórias proporcionando o fazer-se da alma. A contadora em transe convoca El Duende, o vento que sopra o espírito sobre o rosto dos ouvintes. Uma contadora em transe aprende a ser maleável em termos psíquicos através da prática meditativa da história. Ou seja, o exercício individual no sentido de abrir certos portões psíquicos e frestas do ego a fim de permitir que a voz se pronuncie. A voz que é a mais antiga do que as pedras,
Quando isso acontece, a história pode seguir qualquer trilha. Pode virar de cabeça para baixo. Pode virar uma sopa e ser servida para que algum pobre se banqueteie. Pode ser carregada de ouro à vontade ou pode perseguir o ouvinte levando-o a outro mundo. A contadora nunca sabe como tudo vai acabar. E nisso reside pelo menos a metade da magia orvalhada da história. As histórias conferem movimento à nossa vida interior. E isso tem importância especial nos casos em que a vida interior está assustada, presa ou encurralada. As histórias lubrificam as engrenagens, fazem correr a adrenalina, mostram-nos a saída e, apesar das dificuldades, abrem para nós portas amplas em paredes anteriormente fechadas. Aberturas que nos levam à terra dos sonhos, que conduzem ao amor e ao aprendizado, que nos desenvolvem a nossa verdadeira vida de mulheres selvagens e sagazes. Histórias como, entre aspas, Barba Azul, nos dão ideia exata do que fazer a respeito do ferimento que não para de sangrar. Histórias como, entre aspas, A Mulher Esqueleto, revelam o poder místico do relacionamento e como o sentimento entorpecido pode voltar à vida e a ser um amor profundo. Os dons da velha mãe morte podem ser encontrados na personagem de Baba Yaga, velha megera selvagem. A bonequinha que mostra o caminho quando tudo parece perdido faz voltar à tona uma das artes femininas instintivas perdidas em, entre aspas, Vassalisa a Sabida. Histórias como La Loba, entre aspas, A Mulher dos Ossos, no deserto, falam da função transformadora da psique. A Donzela Sem Mãos, entre aspas, recupera os estágios perdidos dos antigos ritos de iniciação das mulheres selvagens de tempos antigos, fornecendo assim orientações duradouras e atemporais para todos os anos de vida da mulher. É nosso encontro com a mulher selvagem que nos leva a não limitar nossa conversa aos seres humanos, nossos momentos mais esplêndidos aos salões de dança, nossos ouvidos apenas à música produzida por instrumentos feitos pelo homem, nossos olhos à beleza ensinada, nossos corpos às sensações aprovadas, nossas mentes aquilo a respeito de que todos já estão de acordo. Estas histórias apresentam o insight penetrante, a chama da vida apaixonada, o fôlego para dizer o que sabemos, a coragem de suportar o que vemos sem afastar os olhos, o perfume da alma selvagem. Este é um livro de histórias de mulheres, apresentada como marcos ao longo do caminho. Elas não são para você ler, refletir e prosseguir na direção da sua própria liberdade natural e conquistada, do seu carinho para consigo mesmo, para com os animais, a terra, as crianças, as irmãs, os amantes e os homens. Já vou lhe avisar, as portas para o mundo da mulher selvagem são poucas, porém valiosas. Se você tem uma cicatriz profunda, ela é uma porta. Se você tem uma história muito antiga, ela é uma porta. Se você gosta do céu e da água, tanto que mal consegue aguentar, isso é uma porta. Se você anseia por uma vida mais profunda, mais plena, por uma vida sã, isso é uma porta. O material contido nesse livro foi selecionado para lhe dar coragem. O trabalho oferecido como um fortificante para aquelas que estão no meio do caminho, incluindo-se as que lutam em difíceis paisagens interiores, bem como as que lutam no mundo e por ele. Precisamos nos esforçar para permitir que a nossa alma cresça naturalmente até atingir sua profundidade natural. A natureza selvagem não exige que a mulher tenha uma cor determinada, uma instrução determinada, um estilo de vida ou classe econômica determinadas. Na realidade, ela não consegue vicejar na atmosfera imposta do politicamente correto.
ou quando é forçada a se amoldar a velhos paradigmas obsoletos. Ela viceja em visões novas e integridade individual. Ela viceja com a sua própria natureza. Portanto, se você for introvertida ou extrovertida, uma mulher que ama mulheres, uma mulher que ama homens, uma mulher que ama a Deus ou todas as opções anteriores, se você possui um coração singelo ou as ambições de uma amazona, se você está querendo chegar ao topo ou apenas levar a vida um dia após o outro, se você é animada ou triste, majestosa ou vulgar, a mulher selvagem lhe pertence. Ela pertence a todas as mulheres. Para encontrar a mulher selvagem, é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas, sua sabedoria mais profunda. Portanto, vamos nos apressar agora e trazer nossas lembranças de volta ao espírito da mulher selvagem. Vamos cantar sua carne de volta aos nossos ossos, despir quaisquer mantos falsos que tenhamos recebido, assumir o manto verdadeiro do poder do conhecimento e do instinto, invadir os terrenos psíquicos que nos pertenceram um dia, desfraldar as faixas, preparar a cura. Voltemos agora, mulheres selvagens, a uivar, rir e cantar para aquela que nos ama tanto. Para nós a questão é simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm que existir. E assim chegamos ao fim do prefácio. Muito obrigada. Música Flauta de Bambu. Música relaxante para meditar e descansar. Canal Desfruta. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Obrigada.